Boa tarde, pessoal. Boa tarde, alunos do 8º ano A e B do Colégio Atual. Fiz o vídeo de correção da atividade passada e resolvi agora fazer uma revisão sobre aquele primeiro assunto de fatoração, porque aí hoje a gente já revisa o assunto todo do segundo trimestre. Quando for na véspera da prova, a gente faz uma nova revisão, tá certo? Aqui tem mais uma atividade que vale nota, tá bom? Vamos lá. Produtos notáveis. Primeiro caso, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos lá. Quem é o primeiro termo? 2x. Quem é o segundo termo? Y. O quadrado de 2x. 2 ao quadrado é 4, são 4, né? E x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes y, 4xy. E y ao quadrado, y ao quadrado. Vamos lá? Vamos relembrar. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. 2 vezes 2x, 4x, mais y, 4xy, vezes o quadrado do segundo. Utilizando aqui uma nova técnica. Vocês assistam aqui. Nós estamos aqui em 2 minutos do vídeo. Nós estamos a 2 minutos do vídeo. Vocês vão dar uma paradinha e vão resolver esses dois exercícios aqui, A e B. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já deu tempo até de copiar. Agora vamos embora para um outro caso aqui de produtos notáveis. O quadrado da diferença, a diferença é subtração, de dois termos. É a mesma coisa do outro exemplo, só muda, já que a diferença, o primeiro não é mais, é menos, É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá? Um exemplozinho aqui, O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3m. O quadrado de 3 dá 9. 3 vezes 3 são 9. M ao quadrado, m ao quadrado. Agora vem, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3, 6. M, né? Vezes o segundo, 6 vezes 5, 30 m's, mais o quadrado do segundo. Quem é 5 ao quadrado? 25. Certo? Quadrado do primeiro, ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 30m, mais o quadrado do segundo. Simples e fácil. Agora aqui, em mais 2 minutinhos, vocês vão parar aí o vídeo e vão cuidar de responder aqui, fatório quadrado da diferença de dois termos. Vocês vão responder letra A e B, tudo bem? Dando-se uma pausa de 30 segundos para copiar isso, que não precisa de mais. A gente vai partir agora para o terceiro caso. Certo? Vamos lá, Se não entender na primeira vez, volta um pouquinho. A ideia do vídeo é essa, voltar quando não entende. Terceiro caso, produto da soma pela diferença, Produto é a multiplicação.
da soma de dois termos, multiplica a soma de dois termos pela diferença desses dois termos, certo? Multiplicação, qual vai ser o resultado? Simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha aqui, ó. Um exercíciozinho. Só identificando. Quem é o primeiro termo? 2A. Quem é o segundo termo? X. Presta atenção aqui, ó. O primeiro termo também é 2A. O segundo termo também é X. Então, o que é que diz aqui? O quadrado do primeiro termo, que é o quadrado de 2A, menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? X. O quadrado de X. Vamos lá, ó. 2A ao quadrado. 2 ao quadrado são 4. A ao quadrado, A ao quadrado. E X ao quadrado é X ao quadrado. É só isso aqui, ó. Quadrado do primeiro termo. Quando tem números e variáveis, coeficiente com variável, é importante vocês colocarem em parênteses e depois resolver. E agora o que é que vocês vão fazer, ó? Vão copiar isso aqui e vão responder. Preste atenção. Quem é o primeiro termo? Quem é o segundo? Analise que esse daqui é o quadrado de dois termos. O primeiro termo é 5x, o primeiro termo aqui também é 5x. O segundo termo aqui é 4, o segundo aqui também é 4. O produto da soma pela diferença, certo? Então, pronto. Beleza? Já deu tempo. Bora partir para uma outra situação. Já deu tempo de copiar, para o vídeo e vai responder. Agora aqui, ó, fatoração de expressões algébricas. Nós devemos escrever a expressão algébrica como um produto ou uma multiplicação de um ou mais fatores, certo? Vamos partir. Qual é o primeiro caso? Fator comum. O que é uma coisa comum? É uma coisa que é igual ou parecida, certo? Por exemplo, aqui, ó, C é igual a D? Não, C é uma coisa, D é outra. Mas A é igual a A. Então, quem é comum nos dois termos? Aqui, ó, primeiro termo AC, segundo termo AD, certo? Cada termo tem dois fatores. O primeiro fator é o A, o segundo fator aqui é o C. O primeiro fator aqui é o A, o segundo fator é o D. Então, quem é que está comum aqui? Quem é que é igual de um lado e do outro? O A. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou escrever numa forma de uma multiplicação, de um produto, certo? Então, vamos lá, ó. Quem é comum? O A. Então, eu vou multiplicar aqui o A vezes o C mais D. Simplesmente isso. Fazer um exercício aqui para entender melhor. Eu tenho aqui, ó, 16A mais 4B. Eu sei que o A e o B não são parecidos, então só me resta para ser parecido o 16 e o 4. Por que são parecidos? Porque 4 é múltiplo de 16. Olha como é que a gente vai escrever aqui, ó. Eu vou colocar em evidência o 4. Agora, que número vezes 4 dá 16? 4 vezes 4 dá 16. 16 o quê? 16A. Agora, que número vezes o 4 dá 4B? 1. 4 vezes 1, 4. Mas como é 1 e eu não preciso colocar, fica B. 4 vezes B, 4B. Certo? Então, o que é que vocês vão fazer aqui? De novo, dar uma paradinha e olhar quem é comum aqui, ó. Quem é comum aqui? Quem é igual? X é igual a Y? Não. Então, esses dois números têm alguma coisa em comum, vocês vão ter que descobrir. O A é igual ao B? Não. O A é diferente do B. Então, eles não são comuns, mas o 25 tem alguma coisa a ver com 5, certo? Então, o que é que vocês vão fazer aí? Para o vídeo e responde as duas questões.
Simples assim. Um outro caso agora aqui, ó. Faturação por agrupamento. O nome já está dizendo, tem que formar grupo por agrupamento. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 termos. Eu tenho 4 termos. Eu posso muito bem, nesses 4 termos, formar 2 grupos, ó. Cada grupo com 2 termos. Eu formei 2 grupos, certo? E o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir quem é comum nesse grupo aqui, ó. AC e BC. A é igual a B? Não. A é diferente de B. E C é igual a C? É. Então, o C a gente coloca em evidência e multiplica por A mais B. E agora a gente vai para o outro grupo. A é igual a B? Não. Mas o D é igual a D. Então, eu coloco o D em evidência e multiplico por A mais B. O que é que eu vi agora? Já tem agora mais 2 termos, né? Para mim fatorar. O C é igual ao D? Não. O C é diferente do D. Mas o A mais B é igual a A mais B? É. Então, eu já coloco A mais B em evidência. E o que é que eu faço agora? Eu pego o C mais D e coloco no parêntese. É só isso aí. Certo? Vamos ver aqui. Resolver uma questão. Ó, eu tenho aqui x e y. X e y são iguais, são as mesmas coisas? Não. X é uma letra e a y é outra. O que é que eu tenho que fazer? O 3 é igual a 3. Eu coloco o 3 em evidência. E, ó, multiplico por x mais y. Eu apenas reescrevi, porque 3 vezes x são 3x e 3 vezes y são 3y. Eu estou apenas reescrevendo, estou fatorando, estou escrevendo de uma forma mais simples, certo? E aqui, ó, eu tenho quem agora? Bx e by. A minha pergunta, x é igual a y? Não, mas b é igual a b. Então, eu vou botar aqui o b em evidência. E vou multiplicar por x mais y, ó, bx e by. Vou multiplicar o b por x mais y. Eu agora quero perguntar uma coisa. 3 é igual a b? Não é. 3 é diferente de b. Mas o x mais o y são iguais, ó. X mais y é igual a x mais y. O que é que eu faço? Coloco o x mais y em evidência. Está aqui, ó. E quem é que sobrou do lado de fora dos parênteses? 3 mais b. Eu multiplico x mais y vezes 3 mais b, certo? É só isso aí. Multiplico x mais y vezes 3 mais b. Não tem muita coisa. O que é que vocês vão fazer agora? Para o vídeo, se acalma. Se não entendeu, assiste de novo e tenta fazer essas 2 questões aqui. Quem é que é parecido nesse grupo? Quem é que é diferente? Quem é que é parecido aqui? Quem é diferente, coloca em evidência. Tá certo? Uma pausazinha para copiar, para o vídeo e responde essas 2. Se não entendeu, volta o vídeo. Outro caso aqui agora, ó. Fatoração da diferença de 2 quadrados, ó. Preste atenção. Eu tenho A mais B vezes A menos B. Qual vai ser o resultado disso? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ó. Eu tenho o produto da diferença. Um está mais e o outro está menos, de 2 termos, certo? Produto, que é a multiplicação da diferença. Um está somando, outro está subtraindo, de 2 termos. Qual vai ser o resultado? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. A gente já falou isso. Agora eu lhe pergunto, isso não é igual a isso? Então, A ao quadrado menos B ao quadrado
vai ser igual, ou o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, vai ser igual a mais b vezes a menos b. É simplesmente isso, pensar ao contrário. Esse resultado aqui vai ser igual a esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos resolver. Preste atenção. O que é que eu vou fazer primeiro aqui para resolver isso aqui? 25. Quem é 25? Eu posso escrever 25 como 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igualzinho a 25. Da mesma forma que 4a ao quadrado, eu posso escrever da mesma forma que o mesmo valor é assim, ó, 2a ao quadrado. Vamos lá? Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é a ao quadrado? A ao quadrado. Eu simplesmente reescrevi os dois termos ao quadrado, certo? E o que é quem é o primeiro termo? Que foi aqui, ó. 25 é igual a 5 ao quadrado. Não é isso? 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Menos. E quem é 4a ao quadrado é a mesma coisa que 2a elevado ao quadrado. Não é isso? Então, vamos lá, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Isso aqui implica que é o produto da soma pela diferença de dois termos. O produto eu vou botar entre parênteses. Produto da soma pela diferença de dois termos. Só isso aí, certo? O que é que vamos fazer agora? Ó, o que é que eu fiz? Primeira coisa, reescrevi 25, botei o 25 na raiz. Quem é a raiz de 25? É 5 ao quadrado. É 5, como é o caso, 5 ao quadrado, certo? Pronto, vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Para o vídeo. Copia e responde. Vou descobrir quem é 9a ao quadrado. Quem é 16 ao quadrado. Vou descobrir isso aí. Depois, simplesmente, eu vou abrir dois parênteses. Um somando e o outro subtraindo desses quadrados que eu obtive. Quem é 4 ao quadrado? Quem é x? Quem é 16y ao quadrado? Obtive o quadrado dos dois e agora vou colocar entre parênteses. Vou abrir dois parênteses. Tem o primeiro termo e o segundo termo. No primeiro termo, soma. No segundo termo, subtrai. Ó, presta atenção. Descobrir quem é o quadrado de 25. Descobrir quem é o quadrado de 4a ao quadrado. Ó, o que é que eu faço agora? Abro dois parênteses. Ó, 5 menos 2a. Abri dois parênteses. Um é somando e o outro subtraindo. Por isso que chama produto, o produto que é a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Tudo bem? Já copiaram? Bora terminando aqui, ó. Mais um pouquinho para terminar. Preste atenção àquilo que a gente falou na estante. Aqui, ó. O quadrado da soma de dois termos. É o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Então, eu lhe digo aqui, ó. Isso não é igual a isso? Então, por que aqui não é igual ao de cá? Simplesmente é uma operação inversa, se vocês notarem, certo? Vamos para o exemplo numérico. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o quadrado
da soma de dois termos. E lembrem também que o quadrado da diferença, é esse exemplo que está aqui, o quadrado da diferença, no quadrado da diferença, a única coisa que vai mudar é que o primeiro sinal é de menos, subtração, certo? Vamos lá, ó, aqui, ó. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 3 ao quadrado são 9 e x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, x, são 6x. 6x vezes 1y, 6xy. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? Y. Y ao quadrado. Aí eu lhe pergunto, se isso é igual a isso, se 3x mais y ao quadrado é igual a 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado, então o contrário também vale, né? 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado vai ser igual a 3x mais y ao quadrado. É só botar isso na cabeça. É fazer a operação inversa. Agora aqui, ó. Ó um exemplo aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer aqui primeiro? A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver isso aqui, se eu não tivesse isso aqui, é botar o 9x ao quadrado. 9x ao quadrado é quanto? Se eu colocar na raiz. Qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. E se eu tirar a raiz de x ao quadrado, eu corto aqui com aqui, dá x. Quem é a raiz de y ao quadrado? É y, certo? Aí agora eu vou simplesmente saber se o do meio está certo. Ó, encontrei o primeiro termo, que é 9, que é 3x, né? Encontrei o primeiro termo, 3x. Encontrei o segundo termo, que é y. Agora eu tenho que saber se 2 vezes 3x vezes y vai dar 6xy. 2 vezes 3x são 6x. 6x vezes 1y, 6xy. Então, assim eu fiz. Vou fazer mais um, porque esse daqui parece ser mais complicado, mas é só praticar. Eu tenho aqui, ó. Quem é meu primeiro termo que eu tenho aqui? 4a ao quadrado. Se eu tirar a raiz de 4a ao quadrado, ó. 4 ao quadrado, 4, a raiz de 4 são 2, porque 2 vezes 2 são 4. E a ao quadrado, para mim tirar a raiz, eu cancelo o expoente com o radical. Fica 2a. E b ao quadrado? B ao quadrado fica simplesmente b. Agora eu vou fazer um outro caso. Vou botar, ó, lembra da regra 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 2 vezes 2a vezes o segundo, que é quem? 2 vezes 2a são 4a. 4a vezes b, 4ab. Vamos lá agora? Ó, eu quero fatorar isso aqui, né? Isso aqui vai ser igual a 2a mais b ao quadrado. Ó, 4a eu tirei ao quadrado, deu 2a. O segundo termo eu tirei ao quadrado, deu b. E agora, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, deu 4ab. Então, a forma fatorada é essa aqui. Certo? Não assistiu ou não entendeu, assiste novamente. Vou dar mais um exemplozinho aqui, ó. Mais uma explicaçãozinha. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tirar a raiz de 16m ao quadrado. Vou colocar isso aqui em raiz, vou identificar qual é a raiz de 16, que número vezes ele mesmo dá 16 e que número vezes ele mesmo dá m ao quadrado. M vezes m dá m ao quadrado, né? Quem é a raiz de y ao quadrado? Tiro. Aí depois pego esses valores que eu encontrei,
2 vezes a raiz de 16m vezes a raiz de y ao quadrado, certo? Mesmo caso aqui, ó. Tiro a raiz do primeiro, tiro a raiz do segundo e depois vou multiplicar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou dar novamente a dica da forma. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E assim, hoje a gente revisou o assunto do trimestre todo. Boa tarde.